Olá, estamos de volta com mais um programa Novo Campo. Hoje você acompanha uma série de reportagens sobre o maior desafio de todos, garantir a segurança hídrica do planeta. Ou seja, ter água em quantidade e qualidade para abastecer todo mundo. Então não sai daí que o Novo Campo começa agora. Para muita gente, o fato do nosso mundo conter muito mais água que terra significa que o desperdício não existe. Mas esse pensamento está bem longe da realidade. A demanda de água doce e tratada que chega até nossas casas ainda é muito pequena. A água ocupa 70% da superfície do planeta, mas se engana quem acha que essa abundância é garantia de oferta infinita para a humanidade, seja para o consumo, produção de alimentos ou higiene. De todo o volume que existe na Terra, 97% são de água salgada, apenas 3% são de água doce e estão prontos para uso humano. E do total de água doce, só 0,5% está acessível. A maior parte se concentra nas calotas polares e em aquíferos no subsolo. Ainda assim, especialistas afirmam que a água doce presente no planeta é mais que suficiente para atender a toda a população. Mas ela não está distribuída de forma homogênea. Em alguns países ela é abundante, em outros nem tanto. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com a falta de água. A situação se repete no Brasil. Embora seja privilegiado com 12% da água doce do planeta, o país também tem regiões com poucos recursos hídricos. A região Nordeste, por exemplo, tem apenas 3% da água do país e é a que mais sofre com desabastecimento. Em seguida, vem as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A região Norte concentra a maior parte da água doce, justamente onde a pressão por recursos hídricos é menor, pois é a área menos populosa do país. Localizadamente, nós podemos ter, efetivamente, problemas. E é preciso, portanto, um gerenciamento adequado, inclusive transportando água de onde sobra para onde falta, para que essa disponibilidade possa se manter homogênea para a população como um todo. Um estudo da Agência Nacional de Águas mostra que o Brasil precisa investir 22 bilhões de reais até 2015 para garantir o abastecimento em todos os municípios. Isso inclui obras para captação e tratamento de água. Outro desafio é combater a poluição das águas e o uso indiscriminado deste recurso. Nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, onde você tem já um inchaço populacional, um crescimento populacional desordenado, o problema fica muito evidente. Então, nos períodos secos, você tem realmente escassez física de água. O problema é que as áreas de mananciais, as áreas de nascentes que poderiam abastecer essa população e poderiam solucionar o problema de forma mais eficaz e mais barata, não está sendo feito. Não existe integração entre a política de ordenamento territorial e a política de recursos hídricos. Cabe ao município criar e seguir um plano diretor de ocupação urbana que preserve os recursos hídricos, tudo sob a orientação do Ministério das Cidades. E para mudar a realidade nacional, em que quase 20% das residências não têm abastecimento de água, o Ministério prevê investimentos de 24 bilhões de reais em programas de saneamento. O planejamento que está sendo feito a nível nacional pelo Plano Nacional de Saneamento Básico dedica uma atenção especial a algumas regiões do país, como algumas regiões metropolitanas e também municípios do semiárido, onde historicamente chove menos. Seguindo esse planejamento, a ideia é que em 2020 nós tenhamos atingido 100% de abastecimento na área urbana e até 2030, entre a área urbana e rural, nós pretendemos chegar a algum número de atendimento das populações na casa de 98%. A segunda reportagem sobre a série Água mostra agora 2 lugares muito diferentes do Brasil. Manaus, na região norte, tem grande quantidade de água. Aroeiras, no sertão nordestino, tem pouca, mas aproveita melhor o recurso e oferece melhor qualidade de vida aos moradores. Ter água tratada ainda é o sonho para 100 famílias que moram no bairro Lago Azul, em Manaus. Elas usam a que sai deste poço para beber, cozinhar e lavar roupa. A água vem deste emaranhado de mangueiras. Cada família tem a sua. O problema é que o poço é irregular e a água pode estar contaminada. Medo a gente tem,
E eu acho que até ela está porque falta o tratamento de limpeza nesse poço. Já era para ter tido, né? Do outro lado da cidade, Onete vive em situação semelhante. Apesar de pagar a conta todo mês, por causa de falhas no sistema de abastecimento, a água só sai da torneira por algumas horas do dia. É quando ela corre para encher essas 2 caixas d'água. E se acaba, a saída é pagar R$50 para usar o poço do vizinho. Eu acho um absurdo, porque não era para faltar água para nós, era para nós termos bastante água. Apesar de a região norte ser a que mais tem água no Brasil, é também a que tem os piores índices de saneamento. O abastecimento de água chega a apenas 57,5% das residências e só 8% do esgoto é coletado. Em Manaus, a maior parte do abastecimento é feito com águas do Rio Negro. O restante vem de poços subterrâneos. O problema é que dentre os 12 mil existentes, apenas 2.300 são legalizados. Em geral, os poços irregulares têm a profundidade menor do que é recomendada e ficam mais sujeitos à contaminação por lixo ou por fossas. O resultado é que 1/4 da população usa água imprópria para o consumo. Cerca de 80% das doenças que chegam até os hospitais públicos são doenças ligadas à água, né? Direta ou indiretamente. No bairro Raiz, a população encontrou uma maneira alternativa para contornar a falta de água encanada. Os moradores fizeram ligações clandestinas nos canos da rede pública, os chamados gatos, e assim garantem o abastecimento de 200 residências. Mas como é tudo muito precário, não conseguem evitar as doenças. As principais vítimas são as crianças. Você pode muito bem ver aí como os canos estão tudo quebrados aí, né? Como que a água tá aí, ó, tudo exposta aí, ó, a bactéria, essas coisas, né? Tem muito caso de doença, assim, com as crianças. Isso aqui não é razoável, isso é natural acontecer aqui. Este centro de tratamento tem capacidade para produzir 200 milhões de litros de água tratada por dia. Custou R$230 milhões ao governo do estado do Amazonas. A ideia é que o projeto resolva o problema de abastecimento na cidade e elimine a dependência dos poços subterrâneos. Mas, apesar de pronto há cerca de 1 ano, ainda não funciona. A Prefeitura de Manaus e a concessionária do serviço, a Manaus Ambiental, não entraram em acordo quanto à forma de operação. Devemos começar a operação do programa ainda esse ano, o que vai levar até o final de 2013 a solução completa desse problema. Nós vamos ter Manaus com 100% de capacidade de abastecimento de 100% da cidade. Aqui no encontro do Rio Negro com Solimões, nasce o Amazonas, o maior do mundo em fluxo de água. A questão é que toda essa abundância não é garantia de acesso à água tratada. Os problemas enfrentados em Manaus são um exemplo disso. Mas, com vontade política, boa gestão e a tecnologia certa, é possível fazer com que a água esteja disponível até mesmo em lugares onde ela é mais escassa, como, por exemplo, em pleno sertão nordestino. Olivaldo vive na zona rural de Aroeiras, no agreste da Paraíba. Até 2 anos atrás, a única fonte de água para beber na sua comunidade, chamada Cachoeira Grande, eram os caminhões-pipa. Isso porque a água que sai do poço tem alto teor de sal, e o mesmo acontece com 70% da água subterrânea da região Nordeste, o que a torna imprópria para o consumo humano. A gente cavava cacimba, né, para ter acesso à água, e era assim que funcionava. Parou a chuva, pronto, parou a água. Se fosse uma época de inverno que tivesse muita água no açude, tudo bem, a água era normal, mas quando a água ia diminuindo, aí já ia ficando com gosto de urina dos animais, né? Hoje, o caminhão-pipa sumiu da paisagem. A comunidade de Cachoeira Grande, formada por 100 famílias de agricultores, é uma das participantes do programa Água Doce, do Ministério do Meio Ambiente. O programa trata a água salobra, retirada de poços, e cria um sistema sustentável para o uso do recurso. Funciona assim. A água é bombeada do poço e levada para o dessalinizador, que produz 800 litros de água potável por hora. A água potável é reservada e retirada pelos moradores. O que sobra do tratamento vai para a produção de peixes em tanques, também construídos pelo programa. As tilápias se adaptam bem à água salobra. Os moradores consomem a maior parte dos peixes. O que sobra é vendido e a renda dividida. Quando trocam a água dos tanques, a velha é usada na irrigação da lavoura de erva-sal, uma planta usada para alimentar os animais. Aqui entrava água para beber de carro-pipa. 2, 3 carros por semana, hoje não entra um. Criança não tem diarreia.
E hoje, se não fosse a água doce que tem ali, a gente estava passando a maior dificuldade aqui. O programa chega às localidades selecionadas com base no Índice de Desenvolvimento Humano e na incidência de chuvas. A meta do governo é levar o programa a 1.200 comunidades até 2014, com investimentos de 168 milhões de reais. Até o momento, nós aplicamos a metodologia em 150 comunidades, né, e vem sendo beneficiada aproximadamente 100 mil pessoas. Todos os sistemas onde a gente implantou a metodologia, a grande maioria deles, vem seguindo com sucesso o funcionamento. Por isso, agora nos deu segurança para entrar em escala o programa, com esse foco nos 9 estados do Nordeste, mais Minas Gerais. Quem vê a paisagem dura e seca do sertão pode não acreditar na qualidade de vida de quem vive aqui. Mas basta ver o sorriso desse povo simples hospitaleiro para se convencer que a água é vida. E isto já não falta por aqui. E agora você vai ver o porquê o setor produtivo precisa investir na preservação do meio ambiente. Darvílio vê com preocupação a baixa vazão do córrego, que corta sua propriedade, um afluente do rio Pipiripau, localizado ao norte de Brasília. Gaúcho de Não Me Toque, ele chegou aqui nos anos 90, quando havia muito mais água. Por causa da escassez, deixou de plantar verduras e agora cultiva grama para jardins. A produção consome menos água, pois não precisa ser irrigado o ano inteiro. Não é só todo mundo precisa de muita água, né? Aí o negócio não é fácil não, se o rio ficar fraco assim desse jeito, todo dia menos água, né? Vai chegar num ponto que não pode nem usar mais água, né? E se cada vez cada um chega mais na branca do rio mexer na terra, né? Cada vez menos água, né? A eficiência do setor agropecuário está diretamente ligada à oferta de água. Sozinha, a irrigação usa 70% do total da água consumida no país. A criação de animais gasta 12% e a indústria consome 7%. O uso direto pelas pessoas, no meio urbano e rural, é de 12%. Na avaliação do governo, o país tem avançado nas políticas voltadas para o uso sustentável da água no campo. Mas ainda há muito a ser feito. O que tem que ser considerado é a utilização da forma mais eficiente possível, é reduzir as perdas, saber gerenciar de forma a distribuir melhor, saber fazer a conservação da água, saber fazer também uma discussão que nós estamos levando aqui, o governo federal, o Brasil está começando a levar, que é a produção da água. O que é isso? Ter uma estrutura que permita que a água flua, que permita que o sistema sempre tenha cada vez mais água, né? Esta propriedade, também na região da bacia do Pipiripau, produz bromélias para exportação. Com o apoio técnico da Emater do Distrito Federal, a empresa está recuperando a mata às margens do córrego Taquara, de onde é retirada a água para a irrigação. Esses reflorestamentos ou essas recomposições de mata visa isso, que volte à vida natural e que preserve essas áreas, esses mananciais, a água toda de modo geral, né? Na irrigação, usam tecnologias que evitam o desperdício. Nesta estufa, por exemplo, a técnica utilizada é a de microaspersão, na qual a planta recebe a água na zona de maior absorção e aproveita melhor o recurso. Assim, as plantas recebem a quantidade certa de água que precisam, nem mais nem menos. O Brasil tem cerca de 5 milhões de hectares irrigados. Isso corresponde a 8,5% da área agrícola do país. E se no campo a preocupação em gastar cada vez menos água e preservar os mananciais, na indústria não é diferente. As empresas são cada vez mais obrigadas a adotar práticas sustentáveis no uso dos recursos hídricos. Esta indústria de bebidas em Alexânia, no estado de Goiás, usa a tecnologia como grande aliada na economia de água. Os equipamentos modernos usam menos para a limpeza e permitem a reutilização da água usada na fabricação de cervejas e refrigerantes. E a água final, que é descartada, passa por tratamento e retorna mais limpa para a natureza. Nós temos utilizado a prática de redução do consumo de água já há muitos anos. Aproximadamente há 10 anos atrás, nós tínhamos um consumo de 6 litros de água para cada litro de bebida produzida. E agora nós estamos trabalhando com 3,2 litros de água para cada litro de bebida produzida, que foi uma redução de aproximadamente 40%. Estudo da Agência Nacional de Águas mostra que 11% da água usada nas indústrias é perdida entre a captação e o fim do processo produtivo. O esforço para mudar é grande.
pois o desperdício aumenta o custo. Você tem empresas de níveis de maturidade que são distintos, né? Mas as empresas líderes e as empresas que são bastante dependentes desse uso já trabalham com perspectiva de valoração de serviços ecossistêmicos, dentre eles o serviço ofertado pela água. O Novo Campo vai para um rápido intervalo e na volta você confere bons exemplos de economia de água em Brasília. Não sai daí, a gente volta já já. O Novo Campo está de volta e hoje o assunto é segurança hídrica. E agora nós vamos mostrar bons exemplos de economia de água em Brasília. São medidas que podem ser adotadas por todos. A casa de Ernesto será equipada com um sistema que aproveita a água da chuva. Ela será recolhida pelas calhas e armazenada em uma cisterna. Vai servir para lavar o piso, regar as plantas e encher a piscina. Depois de pronta, a casa vai consumir metade da água fornecida pela companhia de abastecimento, se comparado ao que normalmente gastaria. Pensando em questões de sustentabilidade, eu busquei esses conceitos e procurei aplicar na casa. Captando a água da chuva, que é uma água grátis, né, vamos dizer assim, eu vou usar ela, não tem custo nenhum. Claro que tem um custo de infraestrutura inicial, que é um custo relativamente alto, mas isso aí, a economia vai vir ao longo dos anos. Maria Cimeia adota alguns dos aparelhos que economizam água. Ela usa uma lavadora de alta pressão para lavar o quintal e o carro, uma máquina de lavar roupa eficiente e a descarga de acionamento duplo. Com isso, o consumo da casa de Maria é de 104 litros por pessoa ao dia. Isso é metade da média no Distrito Federal. E hoje a gente tem, amanhã a gente não sabe se vai ter, né? Porque a gente tem com facilidade que a gente esbanja. E a gente sabe disso quando falta água. Então, uma vez ou outra que falta água, a gente já vê o quanto que ela realmente é importante. Uma pesquisa da Universidade de Brasília sobre o uso da água em residências no Distrito Federal identificou os maiores vilões do consumo. O total de água gasto por dia, em média, nas casas e apartamentos, foi dividido pela quantidade de moradores. O consumo varia entre as classes. Pessoas de famílias de renda alta gastam 226 litros por dia, enquanto as de renda baixa, 118. A campeã de gasto é a máquina de lavar roupa. O uso médio é de 60 litros por pessoa. Depois vem o chuveiro, a descarga sanitária e a torneira da cozinha. O poder aquisitivo dessas faixas de renda mais alta possibilita investimentos em sistemas um pouco mais complexos, né? Quando a gente está falando agora sobre faixas de renda baixa, soluções simples são mais adequadas, como, por exemplo, a primeira questão, evitar desperdício, né? Sempre estar consertando os vazamentos. No segundo momento, está utilizando equipamentos economizadores, né? Como, por exemplo, torneiras eficientes, redutores de vazão. Uma máquina de lavar roupa mais moderna, por exemplo, pode gastar até 17% menos água. A descarga de acionamento duplo até 8% e uma lavadora de alta pressão até 5,5%. Mas além de equipamentos, algumas medidas conhecidas são fundamentais. Escovar os dentes e lavar a roupa com a torneira fechada e não tomar banhos longos são alguns exemplos. Afinal, vale tudo para preservar o recurso mais importante para a vida. Eu acredito que a demanda, essa gestão deve ser controlada na demanda. Então, controle da demanda. Então, é reduzir o consumo de água para preservar os recursos hídricos para as futuras gerações. Muitos equipamentos são necessários para purificar a água que bebemos. Mas para saber mesmo se a água que iremos consumir está adequada, eles, os degustadores de água, entram em ação. 2/3 de toda a superfície do planeta é formada de água, mas apenas 3% de água doce. Recurso natural e indispensável à vida na Terra, a água que sai dos rios para abastecer as cidades tem que ser tratada antes de ser consumida. Este é o maior laboratório de análise da Sabesp. Amostras de água são trazidas para o local e analisadas por este grupo de técnicos e químicos que cuida do controle de qualidade. A degustação do líquido faz parte do processo. Sabor e odor são avaliados de forma criteriosa. Os relatórios da análise são encaminhados para as estações de tratamento, que passam a cuidar da água de acordo com as orientações técnicas. Nenhum sinal de contaminação
escapa dos olhos desses profissionais. Além dos ensaios que são feitos na própria estação, que são ensaios de processo, esse aqui, ele unido a esses ensaios, eles garantem a potabilidade da água. Uma nova portaria do Ministério da Saúde exige que os testes de odor e degustação da água sejam feitos em todas as unidades. Todas as unidades da Sabesp têm um prazo até dezembro de 2013 para estar realizando ensaio de gosto e odor conforme a legislação. Essa é a maior estação de tratamento da Sabesp, que funciona na região norte de São Paulo. São 33 mil litros de água por segundo, que abastece boa parte da região metropolitana. Antes de chegar na estação de tratamento em São Paulo, a água percorre 80 quilômetros e passa por mais de 40 filtros. E a gente recebe água bruta que vem desde a divisa do estado de Minas. Essa estação ela é do tipo convencional. Ela possui a coagulação, floculação, seguida de decantação, filtração, segue as correções finais e segue para a distribuição. E você pode ajudar o planeta com pequenas atitudes aí na sua casa. Confira na reportagem. Você sabia que num banho de 15 minutos são gastos 135 litros de água? De acordo com a Copasa, os vilões do desperdício estão no banheiro. Para evitar desperdício, as válvulas sempre têm que estar reguladas para esse tipo de vaso sanitário, onde pressionando 2 segundos, vão aí em média de 10 litros de água a cada 2 segundos. Pressionando a válvula. Na cozinha e na lavanderia também é possível economizar. Na casa de seu Roberto, a água é tratada com respeito. Aqui, o banho é rápido, as louças são ensaboadas com a torneira fechada e a válvula da descarga é acionada por segundos. Nada de desperdício. O banho tem que ser rápido, correto, ou seja, molha-se o corpo, fecha-se a torneira, ensaboa, então enxágua e pronto. E tem que ficar vigilante se está funcionando corretamente a válvula de descarga. Para economizarmos água, o mercado nos oferece várias opções, entre elas as chamadas descargas ecológicas, com 2 funções, como esta aqui. Para desprezar líquido, é só apertar um botão que vão embora 3 litros de água. Em caso de sólido, o dobro. As descargas convencionais podem gastar até 30 litros de água durante esse processo. A tecnologia proporcionou aos moradores deste prédio a implantação de um sistema de ponta para captar a água da chuva. O recurso é usado na irrigação do jardim e também na limpeza do edifício. Esse sistema permitiu uma economia, isso depende do regime de chuvas, horas se coleta mais, horas se coleta menos. E se a gente lineariza e olha isso ao longo do tempo, nós fizemos um cálculo que o investimento iria se pagar em cerca de 15 anos. Apesar disso, estão todos conscientes que o maior benefício é ter um planeta mais sustentável. Nós estamos fazendo também uma economia do ponto de vista ecológico, economia de energia, e não deixa de ser um equilíbrio, porque o sistema solar que nós temos instalado também economiza energia, porque ele utiliza gás e o aquecimento solar. E o Novo Campo fica por aqui. Esse e outros programas você pode rever em nosso blog novotempo.com/novocampo ou em nossas redes sociais. Curta a nossa página do Facebook. Acesse facebook.com/novocampo ou nos siga no Twitter. O endereço é @novocampoNT. Fique ligado em nossas promoções. E a partir do próximo domingo nós vamos estrear a série Meu Pet, Minha Vida aqui no Novo Campo. Para você que acabou de adquirir um animalzinho de estimação, vai aprender tudo o que deve ser feito. E para você que já tem um animal em casa, nós temos também muitas dicas para você. Dá só uma olhada no que vem por aí. Muito legal, né? Então não perca, o nosso encontro é domingo ao meio-dia. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!